Olá pessoal, aqui novamente o professor Márcio Chaves. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Programando Leve e a essa playlist onde a gente está aprendendo a programar utilizando a linguagem C. Se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais e no meu canal também de dicas e orientações de estudos, dá uma olhadinha aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Essa talvez seja a aula mais esperada, é a nossa sexta aula, onde a gente vai fazer o nosso primeiro algoritmo, ou seja, uma aula totalmente prática. Então eu vou voltar aqui para o CodeBlocks, tá certo? Que já está aqui na nossa tela, para fazer essa execução. Vai ser um algoritmo simples, onde eu vou ler o nome e a idade de uma pessoa e exibir esses dados em tela, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Então, quando a gente abre o CodeBlocks, esse aqui é o layout que nos é apresentado. Do lado de cá tem o meu workspace, onde são os projetos que eu estou trabalhando. No caso aqui não tem nenhum, porque eu estou começando agora, né? Estou executando esse aplicativo agora, tá? Aqui será o nosso ambiente de desenvolvimento e aqui embaixo aonde vai mostrar os nossos logs de execução, os nossos relatórios de execução. Então, primeira coisa que eu faço, File, New, Empty File, ou seja, um arquivo vazio, um arquivo novo. Quando eu vou trabalhar com um novo arquivo, vou aumentar aqui já para aparecer a fonte para vocês, né? Eu tenho algumas coisas que eu tenho que carregar para esse arquivo para que eu possa executá-lo. A primeira coisa que eu faço basicamente é salvar, tá? Então vou lá, o Ctrl Shift S, tá? Se você quiser file, save e tudo mais, fique à vontade, tá certo? Já tem alguns códigos aqui, eu vou criar uma nova pastinha aonde eu vou colocar aqui playlist, tá certo? Que será a nossa playlist do CodeBlocks. Ok? E o nome do meu documento eu vou colocar exemplo 1. Esse exemplo 1 significa o nome que eu estou dando para o meu arquivo. Eu posso dar qualquer nome, obviamente, mas será o nosso primeiro exemplo de programação aqui utilizando o CodeBlocks. Beleza? E vou salvar. Certo? Então já apareceu aqui em cima para mim nessa abinha aqui, exemplo 1, tá ok? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a cerquilha, include stdio.h. É a primeira biblioteca que eu vou utilizar. Então eu estou incluindo essa biblioteca. O que essa biblioteca significa? std, significa standard, parâmetros, padrões. IO significa input, output, tá? Então, para que você não esqueça, eu vou colocar um comentário aqui. O que é um comentário? Um comentário um lembrete para nós programadores, para quando a gente for dar manutenção no código ou qualquer outra coisa parecida, ou então quando um outro colega for mexer no nosso código, ele saber o que está acontecendo. Então, um comentário simples de uma linha, //. Parâmetros de entrada e saída. Eu vou colocar outra biblioteca simplesinha, né? Vou colocar include, sinal de menor, locale.h. O que essa locale faz? Essa locale, né, ela traz uma particularidade das línguas. Por exemplo, a gente fala português e a nossa língua tem algumas particularidades em relação ao inglês. Acentuação, C cedilha, né, o tio e assim por diante. Então, para que o CodeBlocks reconheça isso, e bem como o compilador, e possa exibir isso em tela, nós utilizamos essa biblioteca locale. Tá. Professor, mas eu não entendi muito bem ainda o que é uma biblioteca. Bibliotecas são parâmetros, né, que o seu programa vai utilizar. Suponhamos, você vai na biblioteca lá, ou você da sua escola, ou você vai estudar na sua casa o conteúdo que você tem para estudar, geografia, matemática, ciências, literatura, etc. Quando você vai estudar matemática, você não pega um material de matemática para estudar, você não pega um livro de matemática para estudar e assim por diante, né? Ou seja, são suas referências de trabalho para o conteúdo de matemática. Assim, né, dessa mesma forma, de acordo com as particularidades que nós teremos nos nossos programas, nós vamos listar as bibliotecas necessárias para que tenha uma correta execução dos nossos algoritmos.
Tá? Então, nesse caso aqui, como fazer um algoritmo extremamente simples, né, eu vou colocar primeiramente essas duas bibliotecas. Tá? Lembrando que a include stdio.h é parâmetro para todos os algoritmos que eu vou fazer. Por quê? Porque é parâmetro de entrada e saída. E o nosso algoritmo o que faz? Processamento, entrada e saída. Ok? Muito bem. Então agora eu vou colocar um main. O que é main? É como se fosse a função principal do seu programa. Tá? A gente vai ver posteriormente, né, mais para frente, que nós podemos utilizar módulos e podemos ter outras funções, né, ou subalgoritmos dentro do nosso algoritmo, dentro do nosso programa. Mas de início agora serão programas simples, então teremos apenas um main. Então eu vou colocar o exemplo, o nome que eu quero para o meu algoritmo. Então eu vou colocar exemplo aqui, mas pode ser o que você quiser. Dei um enter. Abrir chaves. A chave significa quando você abre a chave que você está iniciando a sessão e quando você fecha a chave que você está finalizando a sessão. Nesse caso aqui, eu estou iniciando e finalizando meu algoritmo. Um exemplo, né, uma dica, né, que você salve sempre o seu algoritmo antes de começar, é para ele já reconhecer esses parâmetros. Né? Não sei se vocês perceberam, mas quando eu digitei o main ali e abri o parênteses, ele já fechou o parênteses para mim. Eu abri a chave, ele já fechou a chave para mim, tá certo? E aí ele sempre vai fazer isso. Então, primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou colocar um comentáriozinho aqui, declaração de variáveis. Do tipo char, que é uma variável que vai armazenar caracteres, eu vou colocar a variável nome, que eu vou ler o nome de uma pessoa, e eu vou deixar 10 caracteres para esse nome, tá? Ponto e vírgula. Toda vez que eu tenho um comando, finalizei esse comando, ponto e vírgula. É a forma de você falar para o seu algoritmo que você terminou de fazer essa declaração, ou que você terminou de fazer alguma ação. A idade, a gente falou lá na aula anterior que a idade a gente vai trabalhar ela como do tipo inteiro. Então vou colocar int id igual a 0. Tá? Eu vou trabalhar a altura da pessoa também. E a altura, como é a unidade de medida, ela é do tipo float. Eu vou colocar AL, tá certo? Também igual a 0, ponto e vírgula. Então, declarei as minhas 3 variáveis que eu vou utilizar aqui. E aí, né, no ID e no AL, que são variáveis quantitativas, eu já coloquei um valor para elas começarem com 0. Por que você fez isso, professor? Porque eu estou limpando o lixo de memória. Eu vou colocar aqui, igual a 0, limpando lixo de memória. Assim, impede que o seu algoritmo carregue de um algoritmo anterior que você possa ter feito, né, um valor de uma variável que coincidentemente você utilizou lá com o mesmo nome. E assim você garante que ela vai começar aqui com um valor novo, né? E esse valor não vai influenciar na sua execução. Você pode, obviamente, colocar valendo 5 ou outro valor que você quiser. Porém, quando colocamos 0, né, ele sendo um valor neutro, ele vai impactar menos nessas nossas atividades. Beleza? Lembra lá em cima que eu falei do include locale? Que é para a gente trabalhar algumas particularidades de língua. Então agora eu tenho que setar para qual língua que eu vou trabalhar. Então LC all, ou seja, de todas as línguas, tá? Primeiro então set locale LC all, ou seja, de todas as línguas eu vou trabalhar com português. Beleza? Porque é a nossa língua portuguesa. Se você não colocar, ele não vai reconhecer acento, não vai reconhecer cedilha e assim por diante. Então, printf, eu vou emitir uma mensagem para o meu usuário. O que é o print, né? Mas print é imprimir, professor. E o F é o front-end, ou seja, onde o seu usuário está. Aí o principal front-end que você tem do seu usuário é o monitor. Tá? Aqui onde vai aparecer essa mensagem. /n significa passa na linha de baixo, né? Um new line, né? Programa de reconhecimento de usuário. Tá?
ok? Vamos ver se tem algum erro? Então vou vir aqui, né? Eu vou dar um build and run. O que significa isso? Eu vou compilar e vou executar. O que seria compilar e executar e a diferença entre eles? Compilar é fazer o reconhecimento do compilador diante do código que você possui. E executar é o programa rodar especificamente para o seu usuário. Então, vamos ver. Tcharam, param, deu tudo certinho. Por que eu sei que deu tudo certinho? Primeiro que apareceu a tela preta, né? Então ele não tem nenhum erro de sintaxe. O que é um erro de sintaxe? Erro de sintaxe é quando alguma coisa está errada no seu código e o compilador não interpreta aquilo ali como verdadeiro, né? Então tem um ponto falso no seu código, por assim dizer. Lembra que a gente colocou essa mensagem lá? Programa de reconhecimento de usuário? Ela apareceu aqui. Então eu mandei printar para o usuário, né? Eu mandei imprimir na tela. E aí apareceu esse programa de reconhecimento do usuário aqui, né? O processo terminou, meu programinha terminou, porque eu não mandei fazer absolutamente mais nada. Então vou teclar qualquer tecla para fechar aqui, tá? Opa, beleza. Ah, eu quero isso aqui em letra maiúscula, tá certo? Eu não quero assim mais, eu quero fazer um enfeite aqui. Eu vou colocar assim, programa de reconhecimento de usuário, beleza? E vou aqui apenas dar um run. Olha, você repara que ele não mudou a escrita, não colocou em caixa alta. Por quê? Porque eu apenas executei. Eu não compilei o meu algoritmo depois que eu fiz essa alteração. E aí, o compilador vai executar aquilo que ele já tinha carregado anteriormente e não essa alteração aqui que foi realizada. Repare também que nessa barra lateral aqui, ó, ela muda de cor aonde tem uma alteração. Então eu vou vir aqui e vou apenas dar um build, ou seja, vou apenas compilar. Olha, ele já reconheceu que teve essa alteração. Eu vou agora executar e aqui apareceu em caixa alta, tá? Se eu colocar mais um /n, ele vai quebrar mais uma linha. E eu vou quebrar mais uma linha aqui também. Quer ver? Olha, já deu um espaço aqui entre a primeira e a segunda parte aqui do nosso algoritmo, da nossa execução. Muito bem. Então vamos ao que interessa. Eu quero saber, né, como que é o nome do meu usuário. Printf /n. Por que /n? Para não sair na mesma linha daquilo que está escrito na linha anterior. Informe o seu nome. Ok? Ponto e vírgula toda vez que eu termino um comando. Tá? E agora eu vou fazer a minha primeira entrada. Essa primeira entrada vai ser um scanf. Quando eu faço um scan, né, lembra de scanner, né? O que o scanner faz? Ele faz alguma leitura do mundo real para dentro do computador. Você não vai no mercado e passa o scanner no código de barra para ver qual que é o preço daquele produto, né? Fazer essa consulta. Então, entrada. Então, eu vou colocar aqui percentual S. Por que percentual S? Quando eu coloco o porcento, quer dizer que eu vou trabalhar com alguma variável, né? E o S é o tipo dessa variável. E o S significa o quê? Significa string, que é um conjunto de chars, como nós vimos na aula passada. Vírgula, e comercial, nome. Ok? Esse e comercial, né, tá falando para o meu compilador, tá falando para a linguagem que eu vou alterar o conteúdo de nome. Até o presente momento, o conteúdo é nulo, ou seja, não tem nada lá dentro. Então, quando eu faço isso, é uma das maneiras que eu estou dizendo para o computador que eu vou alterar o conteúdo dessa variável. Tá ok? Tá, vamos ver como que ficou? Ó, programa de reconhecimento de usuário. Repare que aqui, ó, informa o seu nome. É aquilo que a gente mandou imprimir para o usuário na tela. E aqui, tá vendo aqui que o cursor está piscando? Ele está piscando porque ele está esperando
que você insira alguma coisa. Então eu vou colocar aqui alguma coisa, Alberto. Tá, mas parou, acabou. Por que acabou? Porque eu não mandei ele fazer absolutamente mais nada. Então, vamos dar aqui outro enter, vou continuar com a leitura dos outros dados. Printf /n informe a idade de percentual S. 2 pontos. Vírgula, nome. Novamente, quando eu utilizei o símbolo de porcentagem aqui, eu estou falando que eu vou trabalhar com uma variável, né? E qual variável? É uma variável do tipo string. E aqui na frente, fora do que está em azul, fora das aspas, né, separado por vírgula, está a minha variável que eu vou chamar. Então, lá na tela vai aparecer, não vai aparecer a palavra nome, mas vai aparecer o conteúdo que tem lá. Tá? E aqui eu já vou aproveitar também, né, para fazer o scanf /n, só tirar aqui para não ficar atrapalhando, né? Desculpa, aqui não precisa, como fazer o scan, né? Eu vou fazer um percentual, a idade, né, é um número decimal, número inteiro decimal, vírgula, e comercial, ID. Ok? Eu tenho que ler a altura do Alberto também, não tem? Então, printf /n informe a altura de percentual S, né? Chamando mais uma vez a variável do tipo string, vírgula, para separar o conteúdo que será exibido em tela e a variável que será chamada, né, que novamente será o nome, para aparecer o nome do Alberto em tela, ok? Scanf percentual F, porque nós vamos ler uma variável do tipo float, certo? Vírgula, e comercial AL, ok? E agora eu vou exibir tudo isso em tela. Tá? Porque não adianta nada eu fazer uma leitura de dados, fazer um processamento e não exibir, não dar o retorno para o usuário. Na verdade, esse algoritmo que eu estou fazendo aqui nem processamento tem, é só uma leitura e exibição, tá? Para a gente ver como que a gente trabalha também com essas variáveis. Então vou dar aqui um printf, para poder separar, né, eu vou dar um /n, ou seja, saltei 2 linhas e vou fazer um tracejado aqui. Printf /n, o usuário se chama percentual S, vírgula, possui percentual de anos e percentual F de altura. Ponto final, tá certo? Esse ponto final vai aparecer lá na tela, vírgula. E agora eu vou listar essas 3 variáveis, que é o nome, a idade e a altura do Alberto. Lembrando que essas variáveis têm que aparecer na mesma ordem aqui, né, do que foram chamadas aqui no código. Então a variável nome, vírgula, variável id, vírgula, variável al, ponto e vírgula, tá certo? E assim vai finalizar o nosso algoritmo. Vou dar aqui um build and run, vamos ver se vai funcionar. Tcharam, funcionou. Alberto, ok? A idade de Alberto, vou colocar 25, ok? E a altura do Alberto, 1,78. O usuário se chama Alberto, possui 25 anos e 1 de altura. O que aconteceu? Aconteceu um erro aqui da hora que ele está chamando o nome do Alberto, tá certo? Está chamando a altura do Alberto. Às vezes é comum dar esse conflito de memória, tá? Mas a gente vai tratar isso também na próxima aulinha, na aula número 7. Quais são os principais erros que acontecem quando você executa o seu CodeBlocks. Para quê? Para que você perceba e identifique de cara e não fique sofrendo com eles. Beleza? Te espero na próxima aula. Valeu!